Questão 14. O FSC 2008. O reino animal apresenta grande variedade de organismos com cerca de 1 milhão de espécies catalogadas. Sobre os principais grupos de animais, assinale as proposições corretas. Então, em cima de cada quesito, a gente faz o comentário. Item 1. Todas as espécies do grupo Equinodermos são exclusivamente marinhas? Isso aqui é verdadeiro. Realmente, todos os equinodermos são organismos exclusivamente vivem em ambiente marinho. Eles constituem um grupo de animais que vivem no mar, são marinhos, dotados de um endoesqueleto, ou seja, o esqueleto é dentro do seu corpo, esse esqueleto é calcário, muitas vezes providos de espinhos salientes que justificam o nome zoológico do grupo. Entre os equinodermos estão as estrelas do mar, os pepinos do mar, os lírios do mar e os ouriços do mar, entre outros. Então, esse item ele é verdadeiro. No item 2, a tênia e a lombriga, vermes que causam doenças ao ser humano, pertencem ao grupo dos nematódios. Olha, esse item ele é falso. Vou colocar para vocês lá nos slides. A questão está aqui. Então, está aqui os equinodermos, o exemplo dele. Ó. O esqueleto deles é interno, né? Os nematódios, esse item, o item 2 é falso. A lombriga faz parte do grupo dos nematódios. São um filo de animal cilíndrico e alongados. Possuem corpos não segmentado e revestido de cutícula resistente e quitinosa. Também possuem um sistema digestivo completo, possuindo boca e ânus. O sistema nervoso é formado de um anel anterior que circunda a faringe e cordões nervosos longitudinais relacionados com aquele anel. Já a tênia faz parte do grupo dos platelmintos, como vocês podem ver aí, que são vermes que surgiram na Terra há provavelmente cerca de 600 milhões de anos e possuem o corpo não cilíndrico, mas sim achatado. Além da tênia, temos como exemplo as planárias e os esquistossomos, entre outros, né? Então, esse item 2 ele é falso. Item 4. Apesar de terem organização corporal muito simples, os poríferos apresentam 3 folhetos germinativos. Olha, esse tipo de questão aqui pode fazer com que a gente acabe perdendo, né, a questão. Mas lembre o seguinte, os poríferos são os únicos animais que não possuem folhetos embrionários. Esse item ele é falso. Deixa eu colocar lá na imagem para vocês, está aqui os poríferos. Os poríferos, eles fazem parte do filo do reino animalia, onde se enquadram os animais conhecidos como esponjas. Estes organismos são simples, são sésseis, podem ser de água doce ou de água salgada, alimentam-se por filtração, bombeando a água através de paredes do corpo e retendo as partículas de alimento nas suas células. Os poríferos se desenvolvem somente até a blástula, portanto, não formam folhetos embrionários, não possuem tecidos verdadeiros. Então, esse item, o item 4, ele é, ou melhor, o item 4 mesmo, né? Ele é falso. Item 8. Espécies que apresentam exoesqueleto, ou seja, esqueleto na parte de fora do corpo, podem ser observados nos grupos moluscos, artrópodes e equinodermas. Olha, por um detalhe, esse quesito está falso. Lembre o seguinte, nós, seres humanos, possuímos um esqueleto que fica na parte interna do nosso corpo. Ele é chamado de endoesqueleto. O exoesqueleto, ao contrário do esqueleto humano, é uma camada resistente, mas que é flexível e que cobre o corpo de muitos animais, principalmente invertebrados e protistas. É importante lembrar que este não é formado por ossos. De acordo com o animal, sua composição muda. Nos artrópodes existe o exoesqueleto, sim, que ele é resistente, impermeável e é constituído de sais de quitina, que é um tipo de açúcar. De um modo não generalizado, nos moluscos, esse esqueleto é em forma de concha, o que aumenta ainda mais a sua proteção. E são compostos principalmente de carbonato de cálcio. A questão está falsa porque afirma que nos equinodermos possui o exoesqueleto, mas, na verdade, como eu falei na questão anterior, na parte anterior que falou de equinodermo, todos eles apresentam um endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno, formado por placas calcárias. Além disso, são animais exclusivamente marinhos, triblásticos, possuem um sistema digestório completo, um sistema respiratório
O sistema respiratório pode ser reduzido ou ausente. O sistema nervoso é composto por um anel nervoso com nervos radiais e a sua reprodução é sexuada. Então, esse item ele é falso por esse detalhe de que os equinodermos não possuem exo, mas sim um endoesqueleto. 16º item, todos os cordados possuem vértebras. Esse item também é falso. Os cordados são animais cuja principal característica é a presença da notocorda, não é? Deixa eu mostrar lá. Estrutura localizada entre o tubo digestivo e a medula espinal. Podemos dividir os cordados em 3 grupos, os tunicados, os vertebrados e os anfioxos, que são os cefalocordados. Nos vertebrados, essa estrutura é substituída pela coluna vertebral. Correto. Porém, existem grupos de cordados que não possuem vértebras. O exemplo seria quem? Os cefalocordados. Eles têm notocorda e tubo neural, mas não possuem vértebras. Exemplos deles seriam os anfioxos, como vocês podem ver na imagem. Então, o item 16 também é falso. Item 32. Os anelídeos são parasitas obrigatórios. Anelídeo lembra da minhoca, não é? Falso também. Olha aqui, ó, a minhoquinha. Este é um filo animal e os organismos que compõem esse filo são portadores de metâmeros, são segmentados, o qual inclui os oligoquetas, que são as minhocas, os poliquetas e sanguessugas. Vivem em ambientes terrestres, marinho ou de água doce. Alguns anelídeos são parasitas, como sanguessuga, e podem também, ou podem ser livres como as minhocas. Então, não são todos eles, e sim alguns. 32 falso. 64. Anêmonas, águas-vivas e corais são representantes dos quinidários. Olha, esse item ele é verdadeiro. O filo dos quinidários recebe este nome devido ao fato de possuir uma estrutura denominada de quinidoblasto. Trata-se de uma célula especializada que possui características urticantes, isto é, provoca irritações semelhantes às da urtiga na pele humana. Os quinidoblastos também são dotados de nematocistos, pequenos órgãos semelhantes a arpões carregados de toxina. Anêmonas, águas-vivas e corais são representantes dos quinidários. Então, esses 3 são exemplos dos quinidários e a resposta é correta. Na soma, a gente vai encontrar o valor de 65.